Eu queria ler com vocês hoje o Salmo 84, Salmo de número 84, verso 4, 5, 6 e 7. Verso 4 ao verso 7. Este é um dos salmos que tem revelado uma das realidades da vida cristã, que são os vales da vida. Se forem achando, ficando em pé, agradeço, para poder saber quantos acharam. Se não acharam, fica no meio dos salmos, livros de salmos, bem no meio. E que está nos eletrônicos aí, saber onde é que está no meio aí, não sei, no meio de quê. É bom colocar nos seus aplicativos. Quantos acharam, amém? Salmo de número 84, verso 4 ao 7. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Amém? Senhor, esta é a sua palavra. Pedimos graça, sabedoria. E enquanto o teu servo fala, seja sobre ele a tua graça e a tua unção. É a nossa oração em nome de Jesus. Vamos sentar, obrigado. Foram 7 semanas de oração. No domingo passado tivemos uma palavra incentivando vocês sobre a oração, motivando sobre a importância da oração. E olhamos para esse texto, dá para ver algumas luzes de que o assunto parece permanecer, parece que não quer sair da pauta, parece que tem alguma coisa mais que a gente precisa aprender, ouvir ou reciclar, né? Rever sobre o assunto importante da questão da oração. Mas o ponto que está em pauta é o vale. O texto fala de vale, e um vale chamado Baca. Diga Baca. Olha só que nome estranho. Vale de Baca. O que significa Baca? Baca significa, gente, lágrimas. Significa choro. Significa lamentações. Quando se lê em algumas versões, está escrito Vale das Lamentações, Vale do Choro, Vale de Baca. Então esse vale era um lugar árido, um lugar seco, né? Que era rota obrigatória do povo de Israel quando iam adorar em Jerusalém. Aquela montanha, aquele monte de gente, aquele povo enorme caminhando juntos, imagina, uma multidão, né? Caminhando para Jerusalém. E lá no templo, o lugar da adoração, que para o pessoal do Velho Testamento, o templo era o lugar da adoração. Eles achavam que Deus só estava ali, que ali era o momento, era a presença de Deus. E aquilo era motivador para todo ano. Multidões, caravanas, grupos de pessoas iam caminhando para adorar em Jerusalém. Só que para ir para Jerusalém, eles passavam por vários lugares. Lugares bonitos, lugares verdejantes, lugares agradáveis, rios, montanhas. Eles contemplavam os montes, como o Salmo 121, que também é um salmo de romaria. Elevo os meus olhos para os montes. Mas eles também enfrentavam vales, que eram lugares baixos, entre montanhas. Tinha uma montanha de um lado,
uma montanha do outro, e ficava aquele caminho embaixo, aquele caminho ali, e eles obrigatoriamente tinham que passar por ali. E alguns vales não eram tão fáceis, eram perigosos a tal ponto que o salmista Davi, no Salmo 23, diz que ainda que eu andasse pelo vale de quê? Da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então existiam vales perigosos. O detalhe do vale de Baca não era que ele fosse tão perigoso, mas ele era longo, ele era muito comprido, e a caminhada neste vale era exaustiva, cansativa. Chegava ao ponto de que as pessoas ficavam preocupadas porque tinham que atravessar, e a questão da comida, e a questão da água, e a questão das crianças, porque quando eles iam para Jerusalém, ia tudo, gente, ia pequenininho, miudinho, criança de todo tamanho, e aquela multidão andando, e preocupados. Só que naquele vale, eu quero dizer duas coisas interessantes antes de entrar nos pontos dessa mensagem. Primeira coisa interessante é que o Vale de Baca tinha alguns poços que eram cavados por antigos romeiros, pessoas que já foram antes, e cavavam aqueles poços, porque no desgelar da neve das montanhas, as águas desciam e enchiam aqueles poços. E quando as pessoas caminhavam, encontravam água ali, que era uma fonte de sobrevivência. A segunda coisa interessante desse salmo é uma resina, um cheiro que ele exalava, um bálsamo. As plantas silvestres que existiam naquele vale eram plantas que soltavam cheiro por causa de uma coisa misteriosa. Eles amanheciam como orvalho, como as gotinhas. E aquelas gotas em pleno deserto, coisa divina, exalavam cheiro. E quando a pessoa ia passando, aquelas montanhas sentiam aquele aroma. Por mais exaustiva que fosse a caminhada, por mais cansativa que tivesse sendo, por mais que fosse difícil, por mais longa que seja, que cheiro agradável, que coisa maravilhosa. E eles iam, e eles iam, e eles iam caminhando, e aquele cheiro motivador, e de vez em quando achavam um poço ali, um poço acolá, e eles bebiam água, renovavam as suas forças, como diz o verso aqui, né? De força em força, eles iam buscando ali sobrevivência na água, bebendo e caminhando, e eles passavam o vale e adoravam a Deus, continuavam a caminhada até Jerusalém. Quantos estão comigo aqui? Glória a Deus! O que eu acho interessante é que essa palavra, vale, ela é muito familiar na vida cristã. Talvez você possa pensar assim, puxa, essa história da vida, o que tem a ver conosco? Eu acho que tudo a ver. Todos nós aqui entendemos o que é, na linguagem cristã, um vale. Vale é um momento de sofrimento, um momento de luta, um momento onde você está, ou eu já estive há algum tempo, em conflitos, em situações onde qual é o caminho, qual é o rumo, para onde eu vou, o que eu devo fazer, oh Deus, qual é a direção, Senhor, eu mexo nisso ou não mexo, eu faço isso ou não faço, Senhor, qual é a direção que eu tenho para a minha vida? Os vales apertam a gente, talvez seja uma enfermidade que você diz, Senhor, até quanto? Esse negócio não sai, já orei, já fui para a campanha, já médico, já tomei remédio, e aquilo dói, aquilo machuca, aquilo vem de vez em quando e te deixa nocauteado. Você diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Talvez seja um problema familiar, uma coisa lá guardadinha na gaveta, você está dizendo, Senhor, como é que eu resolvo isso? Esse negócio tem que ser resolvido, está me doendo, está me machucando, eu preciso colocar isso ali, eu preciso esclarecer essa situação, mas vai doer mais, se eu mexer nisso vai ser pior. Há vales assim, que a gente sabe, será que eu enfrento, será que eu não enfrento, e outros estão enfrentando eles.
Talvez seja conflito que você não compartilha com ninguém porque é tão íntimo, é tão pessoal, é tão seu, que você diz, nem para o pastor, nem para a esposa dele, nem para ninguém, isso não dá certo, eu tenho que guardar isso, eu tenho que vencer isso, Deus vai me dar graça. São vales dolorosos, mas eles existem. Sejam hoje ou possam vir algum dia da nossa história, os vales, eles existem. Primeira coisa que aprendemos é que os vales são inevitáveis em nossas vidas. Você está comigo? São inevitáveis. Se você pode dar graças a Deus hoje, Senhor, graças a Deus que eu nunca tive um momento desse. Amém. Mas eles são inevitáveis. Eles podem acontecer a qualquer momento. Eles podem vir de surpresa. Esses momentos difíceis da vida, eles não avisam a gente. E eu quero sempre enfatizar uma coisa. Quem é de Deus precisa sempre estar atento, que seja nos dias ruins, nos dias bons, nos dias alegres, nos dias tristes, nos dias de festa, nos dias que não tem festa, seja de luto, qualquer que seja a circunstância, qualquer que sejam os vales da vida, Deus vai sempre estar com você. Diga amém por isso. Sempre vai estar com você. O detalhe é que não sabemos quando ele está. Qual é a hora que a aflição vai bater na nossa porta? Qual é o momento que a dor vai surgir? Ninguém sabe. Por isso, todos nós temos que ter uma confiança em Deus. De que seja o que for, aconteça o que acontecer, você é de Deus. E se você é de Deus, ainda que você ande por vales de sombra da morte, não tema, porque Deus é com você. O Deus que nós servimos não vai nos abandonar. Amém? O evangelista João, usando as palavras de Jesus dizendo em João 16, verso 33, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Então, todos que vivem neste mundo, seja antigo, seja presente, seja futuro, passam por aflições. Os servos de Deus passam por aflições. Que teologia é essa, pastor, que diz que quando eu me converter, a minha vida vai mudar e vai ser glória, eu não vou ser mais ter problema, eu vou prosperar, tudo vai dar certo? Que teologia é essa? É chamada teologia da prosperidade. Vai dar certo, você vai triunfar, você vai amarrar demônio em tudo que é de lugar, ninguém toca em você, você não vai tocado, você é de Deus, etc. Não, vai ter problemas na sua vida que você vai ficar com uma interrogação desse tamanho. Senhor, eu não pequei, eu não fiz nada errado, está tudo certo na minha vida, eu sou uma pessoa presente na igreja, uma presente na PCO, eu vivo em oração, eu cuido da minha família, eu dou bom testemunho. Senhor, por que essa situação? Não tenha que buscar a resposta, porque muitas vezes você não tem uma resposta. E por não ter uma resposta, confie em Deus. Confie em Deus. Se você é dele, você vai vencer esse momento em nome de Jesus. Mas para dar uma luz nesses momentos inevitáveis de aflições da vida, existem pelo menos 3 caminhos pelos quais as pessoas podem ter causa dos seus sofrimentos. Quais são eles, pastor? As pessoas podem dizer, mas eu estou sofrendo por quê? Há pelo menos 3 respostas. Se você tiver uma dessas aí, talvez você nem saiba qual dessas você está, vai se tornar claro que o teu sofrimento tem uma origem, tem uma causa. E como toda causa tem efeito, ela começou em algum lugar. Quais são esses 3 caminhos, pastor? Em primeiro lugar, nós sofremos, e sofremos mesmo por causa de atitudes erradas que tomamos. Todas as nossas imprudências, todas as nossas decisões precipitadas, todos os momentos que a gente fez coisas sem pensar, sem consultar a Deus, sem saber que a coisa era por aí, vai ter consequência. Há muita gente hoje que fica nos pés de Deus, chamando, clamando, para o pastor resolver o problema dela, para a igreja resolver o problema dela, para o profeta lá no Brasil resolver o problema dela, bota lá o celular, ô irmão, o que Deus está falando para mim hoje? Olha o que ele vai falar, olha
eu quero te dizer uma coisa: se você causou problema para a sua vida, se você semeou o teu sofrimento, você está sofrendo as consequências dele. Você está comigo aqui? O camarada sabe que o sinal vermelho não pode ultrapassar ele, porque você vai ultrapassar o sinal vermelho. Você vai ter multa, você vai ter corte, você vai ter problema. Cedo ou tarde você vai ser pego. Você acha que vai escapando dessas coisas ilícitas, vai tomando decisões erradas, vai fazendo coisa. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então essas atitudes erradas das pessoas, não adianta achar que por uma vestimenta de crente, porque vem na igreja, se tornou cristão, agora é evangélico, agora eu sou de Deus, a situação mudou. O teu passado te condena, a tua situação te condena. Então muitas vezes é preciso voltar lá, é preciso consertar aquilo que está errado, para que Deus te abençoe, que Deus te prospere. Alguns de nós precisam abrir a gaveta do nosso passado. Você está me entendendo? Não tem oração que resolva o teu problema. Tem gente que acha que pastor é milagroso. Pastor, olha a situação dessa pessoa. Ela está sofrendo porque toma decisões que não deveria ter tomado. Faz coisas que não deveria fazer. E a igreja não é lugar de consertar a vida de gente torta. Se você é de Deus, conserta o teu passado. Resolve a tua história. Limpa essa página. Deus vai ter misericórdia de ti. Crente não pode fazer nada com quem não quer consertar a vida, irmãos. Primeira causa são as atitudes erradas, as escolhas erradas. Vai casar com quem fulano? Veja com quem tu está casando. Aí depois vai querer que a igreja resolva o teu problema de casamento? Não tem como. Vai fazer investimento errado, estourar cartão de crédito para fazer festa que não deve, que não tem como pagar? Você acha que Deus vai prosperar a tua conta? Tuas bobageiras, tuas festas erradas, tuas brincadeiras ilícitas, agradando a tua carne, os teus prazeres, por dar a conta para Deus? Vai consertar a tua vida. Pastor, olha por mim, o negócio está no vermelho. Eu fiz umas comprinhas. Umas comprinhas? Vigia, crente. Só compra o que tu pode. Só faz o que tu pode. Só diz e promete o que tu podes. E aí, muita coisa vai ser diferente na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Segunda coisa, leva muita gente ao sofrimento, a andar por esses vales da vida, são as intervenções do diabo, o inimigo. Se por um lado nós temos atitudes erradas e cometemos atos errados e podemos consertá-los, porque a Bíblia diz que o que confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Deus é bom. Deus quer o melhor para você. Deus quer que você acerte. Deus quer que você seja feliz. Mas Deus quer que você não repita os mesmos erros. Tem gente que a cartilha é a mesma. O mesmo pontinho, a mesma história, o mesmo repetimento. Muda isso, limpa essa página, faz uma nova história em nome de Jesus. Mas por outro lado, tem muita gente que é de Deus, que é pessoa muito de oração, pessoa de comunhão, pessoa do serviço, do trabalho, mas o inimigo não está bem com ela. Satanás não está satisfeito com você. Então há uma chamada palavra, no chamado Ministério de Batalha Espiritual, chamado retaliação. Tem muito crente que não sabe se defender, porque a luta, quem é de Deus, tem um inimigo terrível. Esse inimigo chama-se Satanás, o diabo. Não subestime ele. A Bíblia diz: Satanás, o vosso adversário. Esse inimigo, ele gosta principalmente de quê? De crente. Porque quem já é dele, quem já serve a Satanás, quem já está com ele, irmão, qual é a preocupação do diabo com o servo dele? Se já é dele. A preocupação do diabo é com você, que é de Deus. Toma cuidado na tua vida, fecha as portas, fecha as brechas, fecha tudo, porque quando ele vier, ele vai
Satanás em nome de Jesus. Então muita gente está sofrendo por causa do inimigo. Satanás está dando rasteira em crente. Aí você diz, mas isso é possível? Olha, Pedro, disse Jesus, Satanás impediu para se andar contigo, para peneirar você. Mas eu intercedi, disse Jesus. Você imagina um discípulo andando lado a lado com Jesus? Satanás veio perguntar, veio pegar Pedro para tomar Pedro. E usou Pedro, a boca de Pedro, num certo momento. Eu quero te dizer que esse inimigo é perigosíssimo. Não subestime Satanás. Você tem um Senhor maior, você tem um Deus maior, nosso Deus é poderoso, é grande, Ele é Senhor de tudo, mas Ele não vai poder fazer nada com o crente que dê legalidade a Satanás. A legalidade é você quem dá, a autoridade é você quem dá. Se você disser que é de Deus e que você vai fechar as coisas erradas, as tentações vêm, as perseguições do inimigo vêm, mas você se firma em Deus e você vai ser feliz em nome de Jesus. Mas uma terceira forma e fonte de sofrimento desses níveis de vales da nossa vida são as provas de Deus. Eu não só sofro pelos atos errados que eu pratico, eu não só sinto sofrimento porque Satanás está me retaliando, perseguindo, maltratando, né? O exemplo disso é o próprio Paulo com aquele espinho na carne. E ele foi interceder ao Senhor, e o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Existem as provações. Às vezes Deus pega um crente, irmão, e ele tem um negócio com esse crente. Diga amém. E Deus quer fazer um negócio, um trabalho assim, burilar esse vaso. Dá um grau nesse vaso assim, fica bonito, polido, para botar em um lugar assim de destaque. Mas esse vaso precisa de um processo. Precisa ser provado. Esse vaso tem algumas coisas que tem que consertar, brilhar ele. Às vezes até quebrar todo para fazer de novo. Aí dói, irmão. Porque a gente não está entendendo o negócio. Puxa, Senhor, ai, que dor é essa? Que prova é essa? Não passa, que luta, Jesus. E Jesus te quebrando um lado e trabalhando do outro, o oleiro na casa dele, do oleiro, dando uma burilada em você, e você querendo reclamar. Olha, fica na posição. Se você está sofrendo por provação de Deus, Deus vai cuidar de você. Você vai sair desse processo maravilhosamente preparado. Você vai se levantar com a autoridade de Deus, seja na tua casa, no trabalho, na família, na escola, na evangelização, dentro da igreja. Deus vai usar você diferente. Por que muita gente não se submete a esse processo? Porque não aguenta. Não deixa Deus trabalhar. Porque a vida de crente é confortável. É light. É bênção. É coisa boa. E às vezes a gente olha para aquele irmão no sofrimento, numa prova, a gente acha que é o diabo, acha que é pecado, acha que é errado. E às vezes é Deus no negócio. E aí, irmão, não tem quem resolva quando Deus está provando você. Não tem amigo, não tem ajuda de ninguém, não tem que consiga ajudar você. Você parece que vive sozinho. Todas as portas se fecham, todos os caminhos se fecham, tudo parece que não tem solução. E Deus dizendo: deixa comigo, que eu vou fazer isso acontecer na tua vida. Você vai sair na bênção. Aleluia! Essas são algumas intervenções. É o Deus que não te tira da fornalha, mas passa com você dentro da fornalha. O quarto homem, o rei olhou assim e disse: mas não eram 3 que estavam lá dentro? Quem é esse outro aí? Quem é ele? Quem é ele? É o quarto homem, o anjo do Senhor está no meio. Louvado seja Deus. É aquele que diz: Daniel, eu fecho a boca dos leões. É aquele que diz: olha, Ezequiel, mesmo que o vale esteja seco, profetize, profetize. Você pode estar numa prova de Jó, irmão. Profetize. Jó profetizou assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive, 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 vive. Na agonia, no choro, pode estar doendo. Chora,
mas profetiza. Deixa o teu ouvido ouvir a tua voz dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Oh, glória a Deus! Quando eu olho para isso aqui, irmãos, os vales, eles sempre são circunstâncias que causam impossibilidade humana. Olha, pastor, que situação é essa? Vales são lugares para quem quer ter experiências divinas. Você está comigo aqui? Essas coisinhas, esse negocinho do dia a dia, o meu carro quebrou ali, esse negocinho de, não deu para trabalhar amanhã, fiquei gripado lá. Tem gente que acha que gripe é prova, que as viroses aí todo mundo tem. Não, pensa lá o que é vale. Vale é dor, é choro. É o meu coração diz: Senhor, o que é isso? É quando essa situação? É aquele momento que você se sente o único, sem ninguém poder te ajudar. É a hora do clamor, da ajuda divina, do favor de Deus chegar na sua boa mão. Então faça a diferença nisso. Essas provações da vida, tira de letra. Se alguém pode te ajudar, está na bênção. Se alguém pode estender a mão para você, está na bênção. Se alguém pode te socorrer ali, está na bênção. Prova, vales, lugares áridos são momentos de experiências com Deus. Você pode dizer amém? E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O que é que nós podemos fazer quando enfrentamos os vales? Quais são os caminhos que o salmista sugere para a gente para vencermos esses momentos difíceis? Quem é de Deus vai entender isso aqui comigo. Amém? E eu começo olhando para Isaías 41, verso 10 e o verso 13. Ó, que profecia tremenda! Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, diga amém. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Quem é que nos ajuda na hora da aflição? Ele pode até usar alguém, mas é Ele que deve ser exaltado. Ele pode até enviar até anjo, mas vem dele a ordem. O decreto vem lá do alto. Amém, irmãos? Esse mistério aí. Agora eu quero te dizer 4 coisas. Uma cartilhazinha de resposta certa para quem quer vencer nos momentos das aflições da vida. Em primeiro lugar, quando você diz que realmente o vale está choro, um vale de lágrimas, o vale está difícil, a terra está seca. Como é que eu saio dessa, pastor? Em primeiro lugar, olha o que diz o verso 5 desse Salmo 84. Ele diz que você precisa fazer o seguinte: como são felizes os que em ti encontram força, ou que em ti recebem força. É preciso ter Deus como fonte da tua força. Diga amém. O que é que você precisa? Ter Deus como fonte da sua força. De onde vem a sua força? Onde é a fonte dessa força? Quando Deus é a fonte da nossa força, irmãos, tudo fica diferente. Você pode ser o mais raquitinho, pode ser aquele crente, um sopinho assim, não aguenta muito vento. Você pode se olhar assim e ver aquele coitadinho aparentemente, mas em Deus você tem força. A sua força, irmão, é inigualável. O que você tem é inexplicável. E eu quero olhar aqui uma coisa interessante. Muita gente está comprando livros hoje de autoajuda, de motivação, de Augusto Cury, de não sei quem mais. Muitos escritores maravilhosos, mas eles não têm o poder que você precisa.
Não adianta você ter orientação, não adianta você ter informação, você precisa do poder, você precisa da força. Quando a força está em você, quando a graça de Deus está em você, quando esse poder de Deus está em você, você vence em nome de Jesus, irmão. Não adianta andar por aí, eu vou conseguir. Você tem que conseguir tendo fé, tendo força, tendo confiança que Deus vai te dar a resposta em nome de Jesus. Por quê? Porque a nossa força humana acaba no vale. Os nossos recursos humanos vão ficar no vale. E aí no vale que Deus nos dá força. Eu olho para aquele salmista, quando ele escreve esse salmo, aqueles poços de água ali. E aquele poço, quando eles andavam, vamos supor, 1 milha, 2 milhas, aí bebiam um pouco de água e ele recebeu força. Aí ia lá na frente, bebia um pouco de água, eles recebiam um pouco de força. Sabe por quê? Porque de força em força você vai atravessar este vale com graça de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Não há outro caminho senão a força de Deus. E essa resposta do Senhor, mesmo que seja o vale de Baca, o vale do sofrimento, um vale da luta, qualquer que seja o vale, vales são lugares de vitórias também. Amém? E como me lembra bem a irmã Sara, esqueci de dar no tema a nossa mensagem, que seria vitória no vale. Vitória no vale. Os vales, por mais lágrimas, por mais choro, por mais dificuldade, eles não vão durar para sempre, irmãos. Isso vai passar. Essa crise vai passar, essa luta vai passar, essa angústia vai passar, essa dor vai passar. Se você é de Deus, você vai atravessar este vale em fé e força, em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu quero que você diga a mim com fé, com graça. Quando você crê que você está tomando posse de uma verdade de Deus, só a força de Deus em nós nos faz capazes de vencer os vales da vida. Não há outro caminho. E aí, é nessa fé que Davi olha para o gigante. Olha lá, aquele enorme, ameaçando, praguejando. Porque o inimigo é assim. O inimigo gosta de te deixar pequeno, humilhado. Olha a tua carne, eu vou pegar você, vou matar você, vou pegar sua carne e vou deixar as aves do céu comer sua carne. Olha o gigante dizendo para Davi. Você está comigo aqui? Aí Davi olha para ele, não quer saber o tamanho dele, a força que ele tem, a espada que ele usa, o escudo que ele usa. Davi olha para ele e diz: tu vens a mim com a espada, tu vens a mim com o escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu ofendeste. Olha, filho, hoje tu vai cair por terra. Isso é força de Deus, porque o camarada era comparado àquele gigante, não tinha força nenhuma. Mas quando Deus toma um crente, ele fica forte, ele vira um gigante. Diga amém. Quando o inimigo olha para você e diz: olha como ele cresceu, mas cresceu em força de Deus. Toma posse disso. Não se iniba, não se deixe humilhado, fraquinho, pisado, rastejando, humilhado-se por outro. Você é de Deus. Levanta essa cabeça, gere fé no seu coração, confiança em Deus, recebe força e vai para essa batalha de gigante, cai por terra em nome do Senhor Jesus. Eu olho para Golias, saiu fora. Nossa força não vem de pensamento positivo, nossa força não vem de dinheiro, nossa força não vem de liderança nenhuma, nossa força nem vem da própria família. Sabia, gente? Tem gente que pensa que é o outro que está ajudando. Não. A força vem de Deus. Em nome de Jesus. Aí, quando eu olho para esse texto, versos 6 e 7, ele complementa dizendo: passando pelo vale de Baca, faz dele o que? Uma fonte. O que era árido, o que era seco, vai se tornar uma fonte. Diz amém, crente? Está deserto hoje, mas amanhã vai brotar água na tua fonte. Pouquinho, pastor, essa farinha, mas ela vai se multiplicar com esse azeite. É milagre de Deus, irmão. A fé, a força gera milagres incríveis.
que é que tu tens em casa, mulher? Uma botijazinha de azeite. Vai lá, chama tudo que tem de vizinho, pega as vasilhas dele, aí leva para casa, começa a encher. E enche, e enche. Encheu todas as vasilhas. Acabou o azeite? Não. Foi a botijas que estavam cheias, não tinha mais panelas. Diz amém. Deus vai prosperar você, amém, irmãos? Vai. Prosperidade é qualidade de vida, força em Deus, vida saudável em Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Encha os seus tanques nesses lugares altos, renove suas forças em Deus, busque Deus que Ele vai transformar a sua vida para a glória do Senhor. Segunda receita. Qual é a primeira? Quem lembra? Ixi, qual é a primeira, irmãos? Ter Deus como fonte da sua força. Diga amém. Eu preciso ter Deus como fonte da minha força. Segundo lugar, a receita que não falha para o crente que está no luta, no vale, no choro, nas lágrimas, é você entender o seguinte: você precisa ter a geografia do seu coração mudada. Que é isso, pastor? Tem um mapa no meu coração, tem geografia. Olha o que diz o verso aí, irmãos. Verso 5. Bem-aventurado o homem em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Vem comigo aqui. Passando pelo vale árido, tem os seus caminhos aplanados. Outra versão diz suas estradas planas. Quando o caminho do coração está torto, quando tudo dentro da gente está errado, não vai dar certo. Precisa consertar primeiro aqui dentro, para poder dar certo fora. Você diz amém aí? Tem gente que nunca vence, luta, cai de novo. Vai de novo, porque o problema precisa ser resolvido aqui dentro. A geografia do coração precisa ser mudada. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando eu mudar aqui dentro, vai mudar fora. Quando você curar aqui dentro, vai dar um outro diferente. Vai conviver diferente, vai se relacionar diferente, vai amar por forma como se deve, vai aceitar como se deve, porque a geografia do coração precisa ser mudada. O que o salmista está dizendo? Felizes são aqueles que são capazes de se curar interiormente. Seus traumas, suas neuroses, suas angústias, suas dores de infância, suas perdas. Lá no passado, botei na gavetinha e guardei, vou crescendo, vou para o casamento, nunca dá certo, vou para os meus negócios, nunca dá certo, eu nunca consigo sair desse patamar, parece que a coisa não arranca. O que foi que aconteceu? Deus me chamou para a vida, para ser feliz, para amar, para prosperar, para ir mais longe, mas alguma coisa está impedindo esse negócio. Aí é hora de consertar essa geografia do coração. É hora de parar um pouquinho e dizer: Senhor, por que eu sou assim? O que está acontecendo? As pessoas, em vez de eu abraçar, eu fico furando ela, eu fico aqueles bichinhos espinhos, né? Parece que em vez de quando abraça machucando já. Tem gente que fala, já fala tal, tem gente que não pensa duas vezes, tem gente que irmãos, tem que mudar a geografia do coração. Isso aqui tem que estar saudável, para a gente estar bem com tudo e com todos. Diz amém aí, se eu sei que eu não estou sozinho aqui. Entenda uma coisa, é a situação do coração que determina a situação da vida. Escreve isso. É a situação do coração que determina a situação da vida. Quando você é feliz, você contagia os outros. Quando você está saudável, você influencia os outros. É isso, é lógico. Vê o que é uma mãe em casa feliz. Irmão, ela é uma cabeça na casa. Mas quando ela está amarga, o provérbio diz que a mulher amarga, irmãos, é terrível chegar perto. Claro que ninguém aqui fica isso, mas olha, que amargura só joga
ruim, resina ruim, cheiro ruim. Até os filhos não aguentam. O maridão já não sabe o que fazer. Meu Deus, o que é que eu faço com essa mulher? Jesus tem misericórdia. Precisa cura. Às vezes esse maridão, que só Deus sabe como foi criado, de que gaveta ele saiu, que guardava coisas ali dentro, esses traumas de infância, frustrações, e às vezes vai para o casamento, não sabe amar, não sabe abraçar, não sabe cortejar, não sabe fazer carinho, não sabe porque não sabe mesmo. Nunca teve pai para dizer, nunca teve família para ser exemplo, nunca teve isso que não justifica, mas muita gente quer viver desse jeito e acha que está bem, que está tudo certo. Pastor, conserta o casamento fulano, vai consertar a tua vida, vai para um processo de limpeza interior, vai ver o que está acontecendo com você, porque todo mundo nasceu para ser feliz. Diz amém, irmãos? Para prosperar, para ser de Deus, para ter uma vida, sabe? Não é que vai ser perfeito. Não estou falando aqui de perfeição. Ah, meu casamento é o melhor do mundo, os meus filhos são o melhor do mundo. Não existe. Todos nós temos telhado de vidro. Todo mundo. Todo mundo. Ah, minha casa não tem, não. Tu guarda, aí só Deus sabe que tu esconde da tua casa. Mas isso não significa que Deus não está com esse negócio, cuidando de você, só que Deus quer te mostrar que tem muito mais coisas na tua vida, que você pode ser bênção e pode ser melhor esposa, melhor marido, melhor filho, melhor pai. Diz amém, irmão? Cuida da geografia do teu coração. Nesse vale de lágrimas, de dor, talvez o problema seja você mesmo. Você não tem que culpar ninguém. E olha, pega isso aí como dica. Todas as pessoas que sempre acham o problema do outro, ela não está enxergando primeiro a ela mesma. Examine-se o homem a si mesmo. Olha por que você é assim. Você quer a perfeição do outro, mas como você quer dele se você não tem? Como você quer tirar o argueiro do outro se há uma trave no seu? Vamos cuidar primeiro da gente. Amém? Glória a Deus. E a terceira receita, pastor, que na hora não dá, é preciso viver a lição da graça. Isso aqui me fascina. O salmista aqui dá uma lição tremenda para a gente no verso 11. Porque o Senhor é Deus. Olha o que ele diz aqui. É sol e escudo. O Senhor da graça e glória. Glória! Amém, irmãos? O Senhor da graça. Então, eu poderia pegar esse texto e fazer só daqui um sermão, mas eu quero pegar só essa palavra. O Senhor da graça. Na hora do vale. Porque Ele é sol, mas Ele também é escudo. Quando Ele aquece, Ele protege. Glória! Ele diz, olha, vou apertar você, mas vou te dar bálsamo. Vou te dar um cheiro agradável. Você vai passar esse vale. Que fragrância é essa? Isso é graça de Deus, irmãos. Você está sentindo a dor de um lado, está sentindo a dor do outro, mas parece que está anestesiado. O cara olha para você e diz, irmão, como é que você consegue? Como é que você pode? Isso eu não sei, eu não entendo você. E você diz, é graça de Deus, é graça de Deus. E graça, irmão, não se explica. Senão com o que o próprio teologia, favor imerecido, uma capacidade que Deus dá a alguém que não tem como se explicar, caber dentro da gente. Eu não sei como é que cabe graça dentro de um ser humano, imperfeito, falho, cheio de problemas, cheio de coisas erradas, e vem aquela graça e toma a gente, levanta a gente, e consegue fazer você andar mais uma milha, 2 milhas, e você se levanta e diz, obrigado Senhor, eu venci, aleluia, glória ao nome do Senhor. Isso é tremendo na vida da gente. É impressionante esse texto, né? Porque Deus dá e dá em porção dobrada. Paulo, a minha graça te basta.
Você não precisa de mais nada para vencer no vale, senão graça de Deus na sua vida. Se você sentir que ela está em você, você vai sentir uma paz, irmão, inexplicável. À meia-noite, chicoteados, machucados, em prisões, algemas, e eles louvavam ao Senhor. Cantar a Deus. Eu já visitei pessoas em leito de hospitais, em estado terminal, e aquela pessoa cantando para Jesus. E a gente com pena dela, e a gente, e ela dizendo, e ela disse essa para mim, disse assim, pastor, eu sei para onde eu vou, pastor. Você está preocupado comigo? E outras palavras que dizem, se preocupa com você, que vai ficar aí. Eu vou para um lugar muito bom. Quando você está da dimensão da graça, irmão, não é a dor que te impede. Não é o sofrimento que te para. Não é a cara feiazinha do irmãozinho que te vai inibir. Ai, mano, me deu a paz do Senhor. Ai, não sei o que eu faço. Eu não vou mais naquela igreja porque aquele irmão nem olha para mim. E que é isso? Vai enfrentar a prova de verdade. Recebe graça de Deus e você vai ver o que é fluir o poder de Deus na tua vida. Graça em graça. Glória em glória. O crente vai superando todas as lutas, louvando e adorando o nome do Senhor. E essa graça se distribui no verso 1, como amáveis são os teus tabernáculos. Quem tem graça gosta da casa do Senhor. Se distribui no verso 2, olha bem, a alma está anelante, desfalece pelos atos do Senhor. Coisa, quem ama Deus, olha que prazer. O verso 2 diz que o meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. O verso 3 diz, o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares. Quem ama a casa do Senhor aqui, irmão? Não adianta. Quando você está na dimensão da graça, eu não posso deixar de ir para Jerusalém, eu não posso deixar de ir para o templo. Sabe por quê? Porque não é o templo, é a comunhão, é a gratidão, é a adoração, é o momento de estar junto, mas principalmente de dizer, obrigado, Senhor, pelas vitórias do Senhor. Isso é graça, graça que superabunda na nossa vida. Aí, quando a graça de Deus está em nós, amabilidade, alegria, descanso, proteção, tudo acontece dentro de nós. E em último lugar, mostrando que todo esse contexto que nós estamos vivendo, eu não só preciso entender que eu preciso ter força para vencer, eu preciso ter a geografia do coração mudada, pensamentos, coisas erradas, aquilo que eu acho que traumas, preciso de tratamento, busca, cuida de você. Eu preciso depender de graça de Deus, de força de Deus, mas eu preciso também acreditar que todo vale vai passar e que há vitória no vale. Se eu estou em luta, em provações, e eu não tenho esperança de vencer, eu sou miserável, eu não acredito no Deus que eu sirvo. Deus te diz hoje, mais uma vez, qualquer que seja o teu vale, vai passar em nome de Jesus. E por que eu digo isso? Porque ali, mesmo no lugar da dor, da desesperança, humanamente falando, do desconforto, da falta, da escassez, que Deus opera milagres tremendos. Enquanto não terminar o processo de Deus, Ele vai cuidando da gente. Não vai faltar. Não vai faltar. Mesmo que Ele mande corvos para o profeta que está lá no deserto, pão fresquinho, tudo prontinho, refeição na hora. Você vai entender Deus. Já vi testemunho aí de gente que recebeu em casa, que nos chega assim, filho precisando de comida, mulher sem saber como comprar comida, e aquele ímpio chega lá, traz uma cesta de básica, usado por Deus, pensando que foi o diabo, mas foi Deus que usou ele, coisa assim. Deus cuida de você. O vale vai passar. E por que vai passar? Porque olha bem, mais uma vez, o verso
4 do Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quando não passa, Deus faz um milagre. Eu vou contar 3 casos rapidinho. O primeiro deles, Josué, no vale de Aijalon. Que luta no vale. Os inimigos querendo vencer, porque o inimigo insistente. Josué levantou os seus braços, orou ao Senhor: sol, te detém aqui, lua, e a Bíblia diz que o sol parou. Quando Deus quer dar vitória a alguém, até a natureza concorre em favor dessa pessoa. Até isso parou. Israel prevaleceu com a boa mão do servo do Senhor chamado Josué, com a graça e o poder de Deus na vida dele. E o vale de Aijalon até hoje é registrado na Bíblia e nos históricos aí, em vários lugares, como lugar que Deus deu vitória. Deus dá a vitória no vale, diga amém? Amém. Jacó no vale de Jaboque, luta no vale. Deixou a família de lado, deixou os meninos, deixou o gado, deixou prosperidade, deixou tudo, e ele foi para lá, no estreito. Sabe, irmão, Josué estava no estreito mesmo. O irmão dele queria, olha, arrancar a cabeça dele, pegar ele, vai, ira de anos e anos acumulado, o negócio estava difícil de resolver. Mas nada que o joelho não resolva. Diz amém, queridos? Senhor, tem misericórdia. Aí aparece um vagão diante de Jacó. E aquela luta. E Jacó percebeu que aquele negócio estava estranho. Esse não é um homem normal, esse não pode ser. E aquela luta. O anjo do Senhor ali. Olha, está amanhecendo o dia. Alva. O que queres? Eu não te deixarei enquanto você não me abençoar. O que você quer que eu faça? Como é o teu nome? Eu me chamo, tem que dizer, me chamo Jacó. Camaradazinho, nada fácil, enganador, usurpador, trapaceiro, fiz umas coisas erradas, eu não sou isso. Não te chamarás mais Jacó. A partir de hoje eu mudo a tua história. Hoje eu marco a tua coxa. Sabe, irmãos, às vezes do vale tem que sair, tem que sair mancando. Às vezes do vale tem que sair com alguma cicatriz. Mas vai sair mudado. Vai sair transformado. E a história de Jacó traz a gente para aqui hoje. Você e eu somos dessa descendência, desses patriarcas que fizeram história porque se deixaram entregar ao Senhor. Glória a Deus. E a terceira coisa que eu acho interessante, mais uma vez, só terminando, o próprio Davi no vale de Elar, onde aquele gigante pareceu um menininho qualquer. Porque quando você está em Deus, o vale não é o problema. O gigante, nem tampouco. Deus prevalece na batalha por você. Concluindo, Deus aplique a sua palavra em nosso coração. E tenhamos bálsamo nesse vale. Anda por ele cheirando o bom perfume. Amém, irmãos? Um bálsamo, um cheiro agradável na hora do vale, na hora do teu choro, na hora da tua dor, vai ter um conforto maravilhoso. E haverá água também, haverá poços. Significa dizer que Deus vai fazer provisões na caminhada. Tenha um cuidado de Deus com quem Ele ama. Diz amém? Quando você é amado de Deus, irmão, olha, vai para casa com isso, se sentindo bem acolhido, bem amado por Deus, porque Deus é o Deus que cuida do seu povo chamado igreja. Com todas as nossas diferenças, Deus ama todos nós por igual.
Não tem pastor maior do que o diácono, maior do que o irmão. Pastor é igual. Todos são amados por Deus igual. Sinta-se amado por Deus, mas saiba que você precisa ser como filho obediente, amado. Os vales da vida são processos para te fazer crescer e mais que vencedor. Deus abençoe. Adoremos ao Senhor. Boa. Mesmo que seja árido, ele vai se ter manancial, vai ter um cheiro agradável, cheio de ímpio aqui, gente descrente, você vai sentir um cheiro, o bom perfume de Jesus vai exalar naquele lugar. Pai, está aqui a tua igreja, está aqui o teu povo, para uma semana nova, uma semana na tua presença, sejam quais forem os desafios, Senhor. Estenda a tua mão sobre nós, sobre o teu povo. Não que mereçamos, mas nós somos tão necessitados de força, de graça, de ajuda do Senhor. Abençoe este homem, essa mulher, essa família, esse casamento. Abençoa, Senhor, hoje. Declaramos que uma porta se abra, que uma luz se acenda. Deus, que um milagre aconteça, que a provisão chegue. Reveste de força essa vida, que ela entre nesse emprego, nessa casa, nesse lugar de trabalho, nessas situações, cheia de fé, cheia de força, que esses caminhos vão sendo aplanados agora, essa geografia do coração seja consertada agora. Dá uma luz, Senhor, dá uma direção, Senhor, horizontes se abram, estende a visão dessa pessoa para longe, e que ela possa enxergar além, sabendo que o Senhor é Deus, é só o escudo e dá força e glória ao seu povo. Oramos e abençoamos toda a tua igreja, em nome de Jesus.
Aleluia. Teus caminhos